Oi, meus amores, bom dia! Então, hoje a gente vai iniciar os estudos com divisões com o resto, tá? A prof já havia falado alguma coisa com vocês na aula anterior, então nós vamos ver que agora tem resto, então elas não são exatas. E depois, na sequência, a gente vai ver algumas expressões numéricas, aquelas mais básicas, tá ok? Desejo a todos um ótimo estudo e vamos ver. Vamos lá! Então, vamos lá? Ó, divisão com o resto. Vamos ver um exemplo prático. A gente já tinha falado, uma sala tem 32 alunos. O professor de educação física vai organizar um torneio de vôlei masculino com os alunos do sexto ano. Se cada equipe tem 6 jogadores, porque vôlei são 6 jogadores em cada time, né? Quantos times no máximo a gente pode formar com os 32? Então, vocês vejam, eu coloquei 6 um time, separei mais 6 garotos no outro time, mais 6 no outro time, mais 6 no outro, mais 6 no outro. Então, vocês vejam quantas equipes até agora? Uma, duas, três, quatro, cinco. 5 equipes. E sobraram 2. Sobraram 2 alunos que não têm equipe, não têm time. Então, vamos ver o seguinte, na situação do problema anterior, do professor com a equipe de 32 alunos, né? O dividendo é o 32, o divisor, por quem que ele vai dividir? Eu vou dividir 32 por 6 e vão me dar 5. 5 é o quociente, 6 é o divisor e o resto, se eu diminuir 5 vezes 6 é 30. Diminuindo de 32, o resto vai ser 2. Certo? O resto é 2. Podem ser formadas 5 equipes de 6 alunos cada e sobram 2 alunos, tá certo? A divisão do problema anterior tem resto 2, é uma divisão não exata. A divisão é exata quando o resto é zero. A gente chama divisão exata quando o resto é zero. Por exemplo, se eu falasse quanto que é 30, se fossem 30 alunos, dividido por 6, 5 vezes 6 daria 30 e o resto seria zero. Concordam com a prof? Então, divisão exata é quando o resto é zero. Divisão não exata quando o resto não é zero. É diferente de zero. Pode ser 2, 3, 4, 1, tá? Ainda no exemplo anterior, multiplicando. Se a gente multiplicar o quociente pelo divisor, o quociente é o resultado daquela divisão. O divisor é por quem eu estou dividindo. A gente vai ter o número de alunos que forma 5 equipes. 5 vezes 6, 30, que são 30 alunos que vão jogar. A gente já sabe que 2 alunos vão ficar de fora, certo? Ficam na reserva, né? Mas o professor acaba chamando, com certeza. Então, meus amores, agora vocês vão resolver esse exercício que a professora propôs, que são do livro, que é do 22 ao 28. A professora gostaria que vocês fizessem com atenção, é bem tranquilo, façam e depois, nas nossas aulas do Hangout, a gente vai tirar as dúvidas, tá? A prof vai resolver lá com vocês. Tentem resolver, esses exercícios são com o resto, tá bom? Divisão com o resto, tá? Um beijo bem grande. Agora, nós vamos resolver as expressões numéricas. Vocês lembram o que são expressões numéricas ou expressões aritméticas? São expressões, são sentenças matemáticas que envolvem operações. Olha, nós temos assim, agora nós vamos resolver com as 4 operações que a gente já teve, que é a multiplicação, a divisão, a adição e subtração. Lógico que existem outras expressões numéricas que vão ter potências que a gente vai fazer depois, né, que são mais aprofundadas. Mas agora nós vamos rever, nós vamos fazer as expressões aritméticas que vocês já conhecem, tá? As mais simples. Primeiro, nós vamos fazer as sem parênteses. Porque quando tem parênteses, a gente primeiro resolve os parênteses, depois colchetes, depois as chaves. Lembram disso? As que nós vamos resolver agora, a professora só vai falar das 4 operações por enquanto. Seria a seguinte, primeiro, a gente sempre vai resolver
Não importa se a multiplicação ou a divisão tiver mais para o final, a gente prioriza, a gente vai resolver primeiro multiplicação e divisão, na hora que elas aparecem. Na hora que elas aparecem, quer dizer o quê? Que se tiver a multiplicação primeiro, eu faço primeiro a multiplicação na sentença. Se tiver divisão primeiro, eu vou fazer primeiro a divisão, entendem? Então, primeiro eu tenho que priorizar essas operações, para depois fazer a adição e a subtração. Então, por exemplo, numa sentença matemática que a gente tenha, uma expressão aritmética que a gente tenha 15 mais 12 dividido por 4 menos 3 vezes 2, que nem está aqui na nossa folha. 15 mais 2 dividido por 4 menos 3 vezes 2. Não tem parênteses, então nós vamos seguir a sequência. Qual sequência? Primeiro, multiplicação e divisão. Quem vem antes ali nessa sentença? Primeiro a divisão. Então, nós vamos fazer primeiro a divisão e o resto eu repito. Eu vou repetir o resto. O que vocês vão fazer? 15, 12 dividido por 4, quanto dá? Dá 3. Então, vai ser 15 mais 3, porque tinha um sinalzinho de mais, continua o sinalzinho de mais. Menos 3 vezes 2. Estão vendo que eu repeti o restante? Você repete, vamos fazendo de um por um. Aí, ficou 15 mais 3 menos 3 vezes 2. O que a gente vai fazer agora? Eu vou primeiro fazer a multiplicação, porque a divisão eu já fiz, porque ela vinha antes da multiplicação. Aí, eu faço 15 mais 3 menos, quanto que é 3 vezes 2? É 6. Então, a minha sentença ficou 15 mais 3 menos 6. Que é o resultado daquela multiplicação. E agora, ficou só soma e subtração. Na soma ou na subtração, eu resolvo aquele que aparece primeiro. Vejam bem, é sempre quando tem adição e subtração, é o que aparece antes. Quem apareceu antes? A soma. Então, eu vou fazer 15 mais 3 dá quanto? Dá 18. 18 e repito o menos 6. E depois faço 18 menos 6 vai dar 12. Por último, eu diminuí, eu fiz a subtração, ok? Entenderam? Vamos ver a outra sentença, a outra expressão aritmética. A expressão seria 7 vezes 8 dividido por 2 menos 15. Meus amores, quem eu vou fazer primeiro? Sempre multiplicação e divisão. E entre a multiplicação e a divisão, eu vou fazer aquele que aparece primeiro. Primeiro está aparecendo a multiplicação, então eu vou resolver a multiplicação. 7 vezes 8, 56. Repito, daí o resto da expressão, dividido por 2 menos 15. Eu resolvi primeiro a multiplicação, porque ela apareceu primeiro. Vejam, se tem multiplicação e divisão, eu resolvo quem aparece antes. Se tem multiplicação, divisão, soma e subtração, eu sempre vou priorizar a multiplicação e a divisão. Ok? Então, fiz 7 vezes 8 deu 56, dividido por 2 menos 15. O restante, vocês têm que ter paciência. Quem que aprende a fazer expressões numéricas? Quem tem paciência de fazer passo por passo. Não adianta pular etapas ou querer fazer rápido. Quem tem paciência que consegue acertar, tem que ser assim, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? 7 vezes 8 deu 56. Aí, quem que vem? 56 dividido por 2 menos 15. Eu vou fazer primeiro a minha divisão. Por quê? Porque primeiro eu vou optar sempre pela divisão ao invés da subtração. Se a divisão viesse depois, eu ia primeiro repetir o que tinha antes e resolver a divisão primeiro, sempre, tá? Como ela vem antes, é ela que a gente vai fazer, porque é a divisão que a gente prioriza. Entre a divisão e a subtração, quem a gente resolve antes? Primeiro a divisão. 56 dividido por 2, quanto que dá? Dá 28. Aí eu faço 28 e repito o menos 15. 28 menos 15 vai dar 13. Oi, minhas crianças lindas. Ó, que a prof vai mostrar para vocês. Agora, vocês vão fazer esse exercício que a professora propôs, tá? Que são do livro de vocês. Não se esqueçam, por favor, multiplicação e divisão primeiro,
e depois vem adição e subtração. E se tiver parênteses, primeiro os parênteses, depois colchetes e depois chaves. Mas se tiver parênteses, dentro dos parênteses, quem que vocês vão fazer primeiro? A multiplicação e a divisão. A mesma coisa, tá? Sempre priorizar parênteses, depois colchetes e depois chaves, ok? Vamos tentar e a prof vai fazer depois nas aulas nos Hangouts para vocês, tá ok? A gente vai ter aula segunda, que eu acho que não vai dar tempo de vocês treinarem ainda, mas segundas e quartas a gente tem, e tem ainda na sexta-feira, né? Tem alunos que tem turmas que tem na sexta, tá ok? Então façam com atenção, façam com carinho, que vai dar tudo certo, tá? E bastante tranquilidade, porque se não entenderem, a gente tem as aulas nos Hangouts, que são aula online e ao vivo, tá bom? Um beijo bem grande para vocês e bom final de semana!